bom poder acessar a sua vida, ter a oportunidade de ministrar ao seu coração, que você aí na sua casa, onde você estiver, possa ser tocado, possa ser pelo Espírito de Deus, alcançado pelo poder da palavra de Deus, que é uma palavra já abençoada e já é uma palavra ungida. Eu gostaria de meditar com vocês na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no verso 11 ao verso 16, na nova versão internacional. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Essa carta de Paulo aos Gálatas, ele escreve no ano 49 depois de Cristo. A igreja da Galácia, que se localizava ali na Ásia Menor, onde Paulo, em sua primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé, havia fundado algumas igrejas. Ele havia pregado ali o evangelho aos gentios, entendendo que ele era apóstolo aos gentios. E então pessoas se converteram, pessoas ouviram e aprenderam o puro e pleno evangelho. Até que, pouco tempo depois dessa viagem missionária, Paulo descobre que ali alguns judeus haviam infiltrado, uns judaizantes, ensinando aquelas igrejas um evangelho diferente, na verdade, pervertendo o evangelho puro de Jesus Cristo. E Paulo, ele sente a necessidade de escrever e combater esses judaizantes a respeito deste falso evangelho que está fazendo com que esses irmãos da Galácia se separem de Cristo, caiam da graça. E ele escreve a carta de Gálatas, que é conhecida como a carta da liberdade cristã, uma das cartas mais fantásticas do Novo Testamento. E Paulo, na introdução desta carta, ele precisa trazer as suas credenciais, falar um pouquinho do seu passado, falar da sua conversão, do seu chamado, do seu propósito, da sua identidade, da sua missão. Então ele escreve esta carta aos Gálatas. O tema para esse tempo é uma vida sem igual. Uma vida sem igual significa uma vida diferente, uma vida sem comparação. E Paulo foi aquele que de fato viveu uma vida sem igual, uma vida com um propósito, uma vida com uma identidade, uma vida com relacionamento com Deus, uma vida com uma missão, uma vida de muitas perseguições, muitas lutas, muitas privações, muitas renúncias, mas foi de fato uma vida sobrenatural, uma vida de muitas realizações, uma vida que impactou a sua geração, uma vida que impactou o mundo, pois Paulo ele ainda é um dos mais influentes de todos os séculos. E nós entendemos que Deus também nos chama para viver uma vida sem igual. Jesus viveu uma vida sem igual. E Jesus proporcionou tudo o que Ele proporcionou na cruz do Calvário, na sua morte, na sua ressurreição, nos chamando para viver uma vida sem igual. Jesus diz, vocês são o sal da terra. Também diz que vocês são a luz do mundo. Na carta de Paulo aos Filipenses, diz que nós brilhamos como estrelas do universo. Então Deus sim nos chama para uma vida sem igual. Eu gostaria de me ater neste tema aos dois últimos versos que nós lemos, o verso 15 e o 16, que diz, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Aqui nós encontramos três afirmações preciosas de Paulo a respeito das ações de Deus na sua vida. Em primeiro ele diz, Deus me separou. Depois ele diz, Deus me chamou. E terceiro ele diz, Deus revelou o seu Filho em mim. Eu inverti um pouquinho a ordem dessas palavras para trabalhar com vocês numa ordem que talvez possa fazer melhor sentido para nós, trabalhando identidade, propósito, relacionamento. Gostaria de falar, primeiro Deus chamou, depois separou, depois revelou. Chamou, identidade, separou, propósito, revelou, relacionamento com Deus. Uma vida sem igual, ela possui identidade. Deus me chamou por sua graça. A palavra chamou, em grego, a palavra kalel,
É a mesma palavra que Jesus utiliza no encontro com Pedro, quando ele diz: Simão, você será chamado Cefas, que significa Pedro. Jesus vem transformando a identidade de Pedro. E essa palavra Kalel, a palavra chamou. Deus é aquele que nos chama. Deus é aquele que vem redefinir a nossa identidade. Não importa como o mundo tem te chamado, o que as pessoas têm dito a seu respeito, o que o seu passado disse, o que importa é que Deus te chama para uma nova identidade nele. Aquilo que Ele tem para nós. Paulo, ele faz a afirmação da sua identidade, tanto lá na carta dos Filipenses, como na carta aos Gálatas, mas ele diz: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, o verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto a zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Isso é o que ele acreditava ser a identidade dele antes do seu encontro com Cristo. Ele tinha uma identidade que ele acreditava ser definida antes do seu encontro com Cristo. Contudo, Deus tinha outros planos para Paulo. Paulo, um blasfemo, perseguidor, insolente. A palavra de Deus o apresenta como um homem perverso, sanguinário, uma fera selvagem. Até que no caminho para Damasco, a fim de prender alguns cristãos, ele literalmente cai do cavalo. Paulo tem um encontro com Cristo. E Paulo, ele se converte, ele entende que ele tem um chamado. Ele entende que Cristo vem para transformar a sua história e a sua vida. E Paulo passa por todo esse processo de redefinição da sua identidade. Ele entendeu o que o Senhor o havia chamado para ser. Ele faz a afirmação em Atos 13, no verso 47, dizendo: porque o Senhor assim nos determinou, eu coloquei você, Paulo, como luz para os gentios. Luz para os gentios. Agora você é luz. E Paulo não somente se baseia naquilo que Deus diz a seu respeito, mas ele também começa a declarar aquilo que Deus declara a seu respeito. É importante que você aprenda a declarar o que Deus declara a seu respeito. Descubra o que Deus declara a seu respeito, na palavra dele. Paulo, sempre na introdução de suas cartas, ele faz declarações. Paulo, servo de Deus. Paulo, chamado para ser apóstolo, enviado. E é interessante porque tanto na primeira carta, como na sua última carta, a primeira aos Gálatas, a última para Timóteo, quase 20 anos depois, Paulo, ele está consistente a respeito das suas afirmações sobre si mesmo. Você pode dar uma olhadinha na introdução, ele fala as mesmas coisas, ele permanece 20 anos. Há muitas pessoas inconstantes. Ora, hoje eu sou algo, amanhã eu sou outra coisa, até que alguém me influencie para ser outra coisa. Eu preciso ter muito bem definido aquilo que eu sou e preservar e cultivar essa minha identidade. Que isso faça com que nós tenhamos uma vida consistente, que não possamos andar de um lado para o outro, buscando modismos que o mundo nos traz. Aquele que não sabe quem é, ele se afeta por questões muito pequenas. Qualquer coisa que acontece, ele fica abalado, ele fica chocado. Ah, não me deram atenção. Ah, não curtiram a minha postagem. Aquele que não sabe quem é, ele procura ser o que os outros são. Como ele não tem uma identidade definida, sempre que o outro é mais interessante do que ele. Então ele trabalha muito na arte da imitação, procurando fazer como o outro faz, procurando vestir como o outro veste, falar como o outro fala, ser como o outro é, possuir o que o outro possui. Falta de identidade. Ele tende a negociar os seus valores, a fim de que ele seja aceito naquele grupinho, aqueles valores com o qual ele cresceu e aprendeu, ele rejeita, a fim de que ele seja aceito neste grupo que tem os seus valores e que rejeita os meus valores. Quando eu sei quem eu sou, eu mantenho firme os meus valores até o fim. Quem não sabe quem é depende da aprovação alheia, quer agradar todo mundo. Nem Jesus agradou todo mundo. John Kennedy diz: eu não sei o segredo do sucesso, mas o do fracasso é querer agradar a todo mundo. Quem não sabe quem é absorve palavras negativas a seu respeito. Se eu sei quem eu sou, podem falar de mim, podem falar mal de mim, podem me defamar, mas eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei o que Deus diz a meu respeito, então o que você diz não me afeta, porque eu estou convicto da minha identidade. Deus, ele pode redefinir a sua identidade. Muitas vezes a nossa identidade é deformada por questões do passado, por traumas, por palavras negativas que eu ouvi, por situações muito complicadas, pela ausência paterna, ausência materna. Jesus é aquele que vem, e quando ele vem para ser batizado com seus 30 anos, para iniciar o seu ministério, a ser batizado por João Batista, vem uma palavra de afirmação do Pai sobre ele: este é o meu filho,
É o meu filho. Jesus não foi rejeitado. É o meu filho. Pessoal, esse é o meu filho. E ele é amado. Espera aí. Talvez Jesus precisasse realizar muitas coisas para ser amado. Talvez você está realizando muitas coisas para que as pessoas te amem, te aceitem, te aprovem. Não, ele é meu filho amado. Ele já é amado. Ele não começou a cumprir a sua missão, mas já é amado. E depois diz que me dá muita alegria quem me compraz. Independente do que ele fez. A palavra de afirmação é muito importante. Palavras de afirmação que você diz sobre si mesmo, que você diz para o seu cônjuge, que você diz para os seus filhos, tem um poder inigualável. Palavra de afirmação, você é abençoado. Você vai conseguir, você vai vencer. Quando eu sei quem eu sou, eu consigo ajudar com que outras pessoas também redefinam a sua identidade. Você é filho de Deus, a palavra de Deus diz que você é santificado. A palavra de Deus vem para definir e redefinir a nossa identidade. Quando nós olhamos para a igreja de Corinto, uma igreja cheia de problemas, com muitas questões, muita divisão, muita inveja, muita carnalidade, muita imoralidade. Contudo, olha o que Paulo faz trabalhando com a igreja. Ele escreve na introdução da sua carta, ele não escreve aos imorais, aos perversos, aos corruptos, ele escreve aos santificados em Cristo Jesus e chamados para ser santos. Vocês têm que lembrar quem vocês são em Deus, você tem que redefinir a sua identidade com base naquilo que Deus diz a seu respeito. A palavra de Deus diz que você é perdoado, você é abençoado, você é ungido, você é purificado. A palavra de Deus diz que a presença dele é contigo. A palavra de Deus diz que você tem a paz de Deus. A palavra de Deus diz que você é redimido, reconciliado. Não há razão para ser derrotado. Não há razão para viver cabisbaixo quando nós entendemos quem nós somos em Deus. A palavra de Deus diz em Isaías 43, 1-4, mas agora assim diz o Senhor que criou, ó Jacó, que formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu remi, eu te chamei pelo nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, a Etiópia, Sebá, para que fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu te amo. Você é precioso. Passe a declarar aquilo que Deus declara a seu respeito. Passe a acreditar em você como Deus acredita em você. Seja tudo que Ele te criou para ser. Em segundo lugar, uma vida sem igual possui um propósito. Paulo afirma, Deus me separou desde o ventre materno. A palavra grega, aforizou, é quando o Espírito Santo diz lá em Atos, separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. É a mesma palavra. Deus me separou, separe Barnabé e Saulo, porque eu tenho um propósito para realizar com a vida deles. Talvez estavam na Antioquia, muito tranquilos, naquele lugar de um grande avivamento, grande mover de Deus, muito confortável com os irmãos, mas Deus diz, espera aí, eu tenho algo maior para ti. Nós temos que redefinir o seu propósito, Paulo. A sua identidade está ok, você me conheceu, eu te transformei, cada dia mais está me conhecendo. Mas espera aí, eu tenho um projeto para você, diferente do projeto que você tinha no passado. Você vai ser luz para os gentios, e a palavra de Deus diz que você vai pregar o meu evangelho até os confins da terra. Identidade, você é luz. Propósito, pregar, levar a salvação aos confins da terra. Paulo também se apresenta na carta aos Romanos, em outras cartas, como separado, esta mesma palavra. E ele diz, aquilo que ele acreditava ser o seu propósito, em Gálatas 1, no verso 14, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo tinha um propósito antes do seu encontro com Jesus, até que Jesus vem e redefine o seu propósito. Talvez você tenha um propósito, mas será que esse propósito é o propósito de Deus para a sua vida? Infelizmente, há muitas pessoas que ainda não encontraram o seu propósito, pessoas com seus 30, 40, 50 anos, que não sabem a razão de existir. John Maxwell diz que há 2 momentos mais preciosos na vida de alguém. O primeiro momento é quando uma pessoa nasce, o segundo é quando ela descobre o porquê, quando você descobre o porquê existir. Isso te traz confiança na sua vida, nas suas ações.
Paulo, aquele que assolava, devastava a igreja de Deus, exterminava os discípulos de Jesus. Mas Jesus lhe dá um propósito novo. Paulo, tem um plano diferente para você. Eu quero redefinir o seu propósito. Você sabe por que está aqui. Às vezes nós fazemos muitas coisas. Às vezes nos distraímos com muitas coisas. Mas o porquê nós estamos aqui? Você tem que desenvolver confiança. Quando você conhece o seu propósito, Viktor Frankl, neurologista psiquiatra, ele teve uma terrível experiência nos campos de concentração, mas ele percebia que de todos os prisioneiros, os que melhores conservavam autodomínio e sanidade, eram aqueles que tinham um forte senso de dever e missão e de obrigação. Quando você entende a sua razão de viver, você beneficia o mundo. Você já ouviu falar do Ikigai? Ikigai é algo que os japoneses criaram, uma ideia japonesa que tem a ver com a razão de viver. É você fazer uma lista daquilo que você gosta muito de fazer, que você é apaixonado por fazer. Depois nessa lista você pega e pensa, o que dessas coisas que eu faço muito bem? E depois você, dessa lista, começa a reduzir um pouco mais, pensando quais dessas coisas que eu amo fazer, faço muito bem, que eu fazendo beneficio o mundo. E depois tenta transformar isso em uma profissão, se torna o propósito da sua vida. O que eu amo fazer, o que eu faço muito bem. Nem tudo que eu amo fazer eu faço muito bem. Mas quais dessas coisas eu posso beneficiar o mundo? Isso se torna propósito para você. Aquele que tem convicção do seu propósito, ele não se contamina com as coisas deste mundo. A palavra de Deus diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Quem tem convicção do seu propósito, ele completa a sua missão. Muita gente começa e não termina. Muita gente começou a academia, não continuou. Muita gente começa a ler um livro, para na metade. Há muitos casamentos que celebram o início, na cerimônia, mas não terminam. Há muita gente celebrando o vestibular, mas não conclui a faculdade. A glória não está nos começos, mas no fim. E Paulo é aquele que diz, e uma das afirmações mais fantásticas se encontra em Atos, no capítulo 20, verso 24, que diz, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. É muito mais importante cumprir a minha missão, concluir o meu propósito, do que a minha própria vida. O próprio Jesus, na sua oração, em João no capítulo 17, verso 4, diz, Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para realizar. Você quer glorificar a Deus? Complete a obra que Deus tem para você, porque Deus te colocou neste mundo, neste tempo, nesta geração. Qual a sua razão de estar aqui? Que vidas nós temos beneficiado com a nossa existência? Que legado nós estamos deixando? Tem a ver com o propósito da nossa existência. Em terceiro lugar, uma vida sem igual possui relacionamento com Deus, quando lhe agradou revelar seu Filho em mim. A revelação do Filho de Deus é um nível muito profundo de intimidade. Paulo, depois da sua conversão, a palavra de Deus diz que ele começa a pregar. Depois há uma lacuna e um outro texto que diz que ele começa a demonstrar que Jesus é o Cristo, mas historiadores dizem que entre um verso e outro, Paulo foi para a Arábia, onde ficou 3 anos, conhecendo o Senhor Jesus na intimidade, conhecendo, buscando, talvez o Cristo no Antigo Testamento, buscando intimidade, 3 anos. Espera aí, o apóstolo Paulo, os demais apóstolos andaram com Jesus quantos anos? 3 anos. Paulo ficou 3 anos na Arábia buscando intimidade. Ele entendia que era importante conhecer mais a Cristo. E o conhecimento de Cristo, o relacionamento com Cristo, cultivando esta vida do andar com Deus, iria ajudar ele a cumprir a sua missão, realizar o seu propósito. E o modelo de alguém que tem relacionamento com Deus é alguém que tem convicção dessa presença, mesmo diante das dificuldades. Paulo passou por muitas privações, muitas dificuldades. Paulo é aquele que, depois de ter pregado o evangelho, expulsado um demônio, levado às açoitadas, ele foi preso e lá ele cantava, porque havia a presença de Deus na sua vida. Paulo é aquele que entende que mesmo lá no final da sua vida, quando todos o abandonaram, ele tinha consciência, ele faz a afirmação de que Deus está comigo, ainda que todos me abandonaram.
Quando você tem relacionamento com Deus, ainda que todos te abandonem, você tem convicção dessa presença de Deus preciosa contigo. Ainda que você se sinta sozinho, Deus é contigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O próprio Cristo disse: eu não te deixarei, não te abandonarei, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. A presença de Deus não nos deixa solitários. A presença de Deus nos dá confiança, mesmo nos momentos de dificuldade. É uma história que me encanta demais. Um pré-reformador, John Huss, um padre da época que se converte e começa a pregar publicamente o evangelho pleno e puro, até que John Huss, isso no século XIV, ele é queimado, e ele é queimado vivo. Enquanto seu corpo derretia pelas chamas, John Huss cantava e louvava e adorava a Deus. Intimidade com Deus nos faz realizar coisas extraordinárias. Deus nos chama não para uma religião, mas para um relacionamento de intimidade, que você não depende de um culto, de um lugar, mas que você pode cultivar na sua casa, em tempo de pandemia, em tempo sem pandemia. Você tem que cultivar a intimidade com Deus. Isso faz a diferença para que você possa sim viver uma vida sem igual. Intimidade com Deus, ela nos fortalece, nos reanima. Paulo, quando está realizando a sua missão, diante das dificuldades, de repente aparece um anjo em sonho a Paulo e diz: coragem, coragem, Paulo. Deus envia muitas vezes anjos nas nossas vidas para dizer coragem. E quando nós estamos sintonizados, em conexão com Deus, nós entendemos: Deus enviou a sua vida. Intimidade com Deus, relacionamento com Deus, nos direciona a respeito de que rumo tomar, tantas decisões importantes que nós temos a fazer: com quem eu vou me casar, qual profissão, eu devo mudar, eu devo ficar, eu devo adquirir, não devo, o que fazer? Se você é um empreendedor, se você é um patrão, se você é um funcionário, muitas vezes sente-se perplexo: o que fazer? Quem tem relacionamento com Deus tem direção divina, o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. A palavra diz: relacionamento com Deus sobressai as nossas vontades e planos. Muitas vezes nas viagens de Paulo, Deus o impediu de fazer a sua vontade, de ir por um certo caminho. Não, Paulo, não vá por aí, vá por aqui. Há certos momentos que Deus nos impede de fazer algumas coisas não dão certo. Gente, não vamos culpar as pessoas, não vamos reclamar e não vamos desistir. Deus sempre tem algo melhor. Deus pode estar nos livrando de muitas situações que nós provavelmente poderíamos passar. Mas quando nós temos sintonia com Deus, nós entendemos e nós damos graças em todas as coisas, nas coisas boas, nas coisas ruins, porque Deus é soberano, sabe, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que possui relacionamento com Deus tem no Senhor a sua satisfação. Há muita gente insatisfeita, há muita gente que está escrava do hedonismo, a busca pela satisfação a todo e qualquer custo. E as pessoas não estão conseguindo se satisfazer. É comprando, é através do sexo, é através das drogas, do vício, do consumismo. Não sabem mais o que fazer, porque nada os satisfaz. O relacionamento com Deus, mesmo nas coisas mais simples da vida, nos satisfaz. Uma vez perguntaram a Madonna, todo sucesso, toda riqueza, tudo que você adquiriu, toda popularidade, como você se sente? Eu me sinto infeliz, mas eu estou lutando para algum dia encontrar a felicidade. A própria banda Rolling Stones, uma das músicas mais famosas, que faz sucesso até hoje, I can get no satisfaction, eu não consigo encontrar satisfação. É isso que o mundo está clamando, é isso que o mundo está dizendo: eu não consigo encontrar satisfação. Por mais que eu satisfaça prazeres carnais, eu não consigo, há um vazio no meu coração. E o relacionamento com Deus, Ele preenche esse vazio todos os dias. Alguém disse que a pessoa com Deus, ela pode ter momentos de tristeza, mas ela é feliz. A pessoa sem Deus, ela tem momentos de felicidade, mas ela é triste e ela é vazia. Desenvolva relacionamento com Deus. Desenvolva. Mais do que você anseia por Ele, como disse o salmista: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede do Deus vivo. Mais do que você deseja e pode desejar a Deus,
Deus te deseja. Deus, Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho que morreu na cruz do Calvário, que sofreu morte e morte de cruz. O seu sangue foi derramado, coroa de espinhas Ele suportou, a fim de ter você de volta para Ele. Mais do que nós o desejamos, Ele nos deseja. Talvez você possa dizer, eu escolhi a Deus 3 anos atrás, eu escolhi por Deus 10 anos atrás. Legal, interessante, mas antes de você escolher por Ele, Ele escolheu por você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, para ter você pertinho dEle. Reconciliado, meu filho amado, que me dá muita alegria. O Deus do relacionamento. Desenvolva este relacionamento. Talvez a sua identidade não está muito bem definida. Talvez você não sabe o propósito da sua existência e talvez você não tenha relacionamento nenhum com Deus. Alguém disse que se você for fraco em seu relacionamento com Deus, você será fraco em todas as outras coisas. Mas saiba que Jesus, Ele vem e Ele entende que o mundo é mau, é perverso, é corrupto. O mundo jaz no maligno, há tantas coisas que entram nas nossas mentes, pelos nossos ouvidos, pelos nossos olhos. Há tantas feridas nos nossos corações, há tantos traumas do passado que atrapalham a definição dessa identidade, um propósito para a nossa vida. Mas Ele é aquele que vem, filho amado, você é meu, filho querido, eu te libertei para que você pudesse ser tudo o que eu te criei para ser e cumprir a sua missão nesta terra. Você não pode ser vítima deste mundo. Você não pode ser vítima das circunstâncias, das palavras alheias. Você saiba que só passa neste mundo uma única vez. E se essa única vez você não se tornar tudo aquilo que Deus o criou para ser, sinto te dizer que você não terá outra oportunidade. O tempo é agora de você se voltar para Deus, de você entender quem você é, de você declarar aquilo que Deus declara a seu respeito. Através